Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o tema dessa tarde é enchei-vos do Espírito, ou cultivando a presença do Espírito. Cultivando a presença do Espírito é até melhor, porque é o desejo de Deus para mim e para você. Você conhece o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo habita dentro de você? Será que você tem forjado uma vida na presença de Deus de tal maneira que as pessoas percebam algo diferente na sua vida, na sua casa, na sua família, percebam algo especial de Deus através da sua vida? Olha o que Paulo diz em Efésios 5,18. Efésios 5,18, a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui nós vemos um mandamento de Deus para você e para mim. Enchei-vos do Espírito Santo, é a palavra de Deus para o nosso coração. E aí Paulo começa a falar como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, como é que nós podemos cultivar a presença do Espírito no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, naquilo que nós fazemos diariamente diante do Senhor e diante dos homens. Paulo diz no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Glória a Deus. Um abração a Helenice Bedin, ao Júlio Pereira Matos, a nossa querida também Eva Howen, que estão aqui. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e o seu coração. Compartilhe esse link através das suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, e visite o nosso site pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com é um site que visa edificar, abençoar a sua vida, debaixo da graça de Deus e da unção do Senhor. Eu tenho certeza que nesse site você será tremendamente abençoado. Lá você tem artigos, você tem áudios, você tem vídeos, todas as nossas plataformas digitais que visam edificar e abençoar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, pregar o Evangelho de Jesus, e ali também você pode deixar a sua semente, a sua oferta, dízimo, oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração para abençoar a nossa vida e o nosso ministério. Então, enchei-vos do Espírito Santo, é a palavra de Deus nessa tarde para nós. Será que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como é que está o índice do Espírito Santo dentro de você? Está pujante, crescendo, fluindo, florescendo na sua vida? Ou por causa do Covid, da crise sanitária, econômica, crise de saúde que nós estamos vivendo, a sua fé está murchinha, apagadinha, pequenininha, diante dos desafios da vida, dos problemas e das lutas que talvez você esteja enfrentando? Então a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde é: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, aqui são cânticos escritos naquela época, entoando e louvando, olha a grande chave aqui, libertadora, transformadora, o louvor e a adoração, cantando cânticos, hinos e cânticos espirituais. Está falando de tudo isso, buscarmos o Senhor de verdade, de coração, com todo o nosso coração buscarmos a face de Deus e sempre dando graças ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, para nós e para o louvor da sua glória através de nós. Glória a Deus por tudo isso. Então, como é que nós podemos cultivar a presença do Espírito na nossa vida? A presença do Espírito, amados, ela deve ser cultivada, forjada, fomentada e preservada através das nossas vidas, e através das nossas vidas incentivado na vida de outras pessoas. Paulo nos diz aqui: enchei-vos continuamente do Espírito, em Efésios 5,18. Lá em Efésios 4,30 ele já usa uma outra expressão, ele diz: não entristeceis o Espírito. E aqui uma referência, é claro, ao Espírito Santo. Será que você tem entristecido o Espírito Santo ou tem alegrado o Espírito Santo na sua vida? É o que Paulo fala em Efésios 4,30. E mais, também lá em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo pode ser apagado na nossa vida, a presença do Senhor
pode infelizmente ir embora se nós não zelarmos, cuidarmos, fomentarmos uma vida na presença do Senhor, valorizando o maior tesouro que Deus colocou dentro de nós, que é a presença bendita do seu doce Espírito. Você pode notar nessas três expressões que eu acabei de falar, são advertências contra um processo que pode acontecer na vida de qualquer cristão. Primeiro, se encher do Espírito Santo. Em segundo lugar, entristecer o Espírito Santo. E em terceiro lugar, mais grave ainda, o crente pode apagar a presença do Espírito Santo se ele não vigiar, se ele não tratar áreas na sua vida. Então, primeiro, ele deixa de encher-se do Espírito Santo. Depois, ele entristece o Espírito Santo. E, finalmente, ele extingue a presença do Espírito Santo na sua vida e no seu coração. Ora, amados, se isso vier a acontecer, ele estará perdido eternamente, pois, como nós já vimos em outras ministrações, o Espírito Santo é o selo da promessa, é o penhor e a garantia da nossa salvação. Do arrebatamento da igreja, nós sermos transladados e levados com Jesus de Nazaré. O Espírito Santo é o selo da aprovação divina na nossa vida e é o penhor para a nossa salvação. O primeiro destaque que nós trazemos aqui, através desse estudo, é enchendo-nos continuamente. Enchendo-nos continuamente. Como é que você pode se encher continuamente do Espírito Santo? E essa é a ordem de Deus para você e para mim, para cada cristão. Sermos plenos, sermos cheios do Espírito do nosso Deus. Será que você tem obedecido isso? Isso só é possível, amados, através das disciplinas espirituais, através de uma vida devocional abundante, de um exercício contínuo dos dons sobrenaturais, onde Deus libera a sua vida nas nossas vidas, principalmente quando falamos com o Senhor através da oração, quando adoramos a Deus, quando fazemos o jejum, quando oramos em outras línguas, conforme Judas 1:20 nos ensina. Quando nós oramos em outras línguas, nós edificamos o nosso próprio espírito e oramos diante do Senhor. E também da prática de uma intensa adoração diante do Senhor. Tudo isso nos enche com o Espírito Santo. É o que nós vimos em Efésios 5:18-19. Então não é algo que acontece automaticamente, de forma mecânica na vida do crente. Não. É algo que depende sim da nossa cooperação com a ação do Espírito Santo em nós. E depende de uma iniciativa nossa buscar a presença do Senhor. Por isso, essa ordem enfática do apóstolo Paulo a cada um de nós: enchei-vos do Espírito Santo. O segundo princípio que nós vamos aprender aqui é que o pecado incomoda o Espírito. Vou repetir: o pecado incomoda o Espírito. Além de Deus nos mandar nos encher continuamente do seu Espírito, nós aprendemos através da palavra de Deus que o pecado incomoda o Espírito. O segundo princípio que nós aprendemos através das Escrituras: o Espírito é santo. Olha só, ele não tolera o pecado e ele se entristece profundamente com ele nas nossas vidas, se assim continuarmos pecando. Então a sua natureza, amados, não pode comungar com a iniquidade. A natureza do Espírito Santo não pode comungar com a iniquidade, com o erro, com a falha, com o pecado terrível nas nossas vidas. Uma das figuras que a Bíblia usa para representá-lo é de uma pomba, né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, a Bíblia Sagrada diz que logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu dos céus e pousou sobre o Cristo ali encarnado, Jesus de Nazaré, na sua primeira vinda. Ele desceu na forma de uma pomba, e a pomba é um símbolo da pureza. Será que você tem vivido uma vida pura, honesta, sincera, santificada, consagrada diante do Senhor? Lembra-se que a pomba é o símbolo da pureza. E daí também, se queremos andar com o Espírito Santo, se queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos mais e mais da pureza do Senhor nas nossas vidas. Por isso, quando um crente peca, meu irmão, ele sente uma tristeza interior que é reflexo da própria natureza do Espírito Santo em nós, do reflexo da própria tristeza que o Espírito Santo, que está no crente,
sente no interior e no coração do próprio Espírito, refletindo no nosso interior. Assim o Senhor tenta provocar em você e em mim um genuíno arrependimento, o que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento e promove a salvação dos seus filhos, a fim de que eu e você deixemos o pecado e voltemos novamente ao Senhor numa vida santa, consagrada, honesta e correta diante de Deus. Então nós aprendemos em primeiro lugar que devemos nos encher continuamente do Espírito Santo. Em segundo lugar, aprendemos que o pecado incomoda o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo e afasta de alguma maneira essa presença gloriosa, abundante, alegre, feliz que o Espírito Santo promove no nosso interior, promovendo tristeza, para que haja arrependimento e esse arrependimento promova a nossa salvação, santificação e consagração no Senhor. Em terceiro lugar, o terceiro princípio que aprendemos é a permanência no pecado afasta o Espírito da sua vida. Vou voltar a falar, a permanência no pecado afasta o Espírito Santo da sua vida. Ou seja, quando o cristão se endurece, frente aos alertas ali que o Espírito Santo nos dá no nosso interior quanto ao pecado, e se insistimos no erro, começa então um processo de diminuição da ação do fogo depurador, o fogo purificador de Deus na nossa vida interior, até que chegue ao ponto de apagá-lo. Ou seja, o Espírito Santo olha você pecando, permanecendo no pecado, se afastando de Deus, se lambuzando ainda mais, se sujando ainda mais. O que acontece? Chega um momento que o Espírito Santo fala: não, esse cara não quer nada comigo, essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse ser humano não tem compromisso comigo, eu vou me embora daqui. E é o que acontece. Tem seres humanos que chegam até o ponto de apagar a presença abençoadora, bem-aventurada do Espírito Santo no interior. Preste atenção, querido, o ajudador, o consolador, que é o Espírito Santo, vai se entristecendo e se calando até que não suporte mais a presença do pecado contínuo na nossa vida e abandone então aquela pessoa que não se arrepende e que não abandona as práticas equivocadas. É claro que isso não acontece do dia para a noite, é um processo que, claro, não é um fato de pecarmos que nos leva a perder imediatamente a sua presença. Não, é a permanência no pecado, um pecado contínuo, rotineiro, cíclico na nossa vida, é o que afasta a presença do Espírito Santo na nossa vida, ok? Lembre-se que o Espírito Santo é insistente, ele nos ama profundamente e ele insistirá conosco várias vezes para que voltemos ao coração de Deus, voltemos quebrantados, humildes, arrependidos e nos voltemos à consagração e à santificação diante do Senhor. Entretanto, preste atenção, se nos mantivermos endurecendo o coração, duros de coração, infelizmente ele nos deixará. É o que nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 3, e acontecendo isso, estaremos novamente perdidos, ainda que permaneçamos numa igreja, ou num grupo de comunidades cristãs, seja o que for, ou tenhamos uma vida de aparência e práticas religiosas, o Espírito Santo foi embora. A morte espiritual está decretada e infelizmente isso tem acontecido na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs. Então lembre-se desses três princípios que nós aprendemos hoje, para que possamos cultivar a presença do Senhor. A palavra de Deus para mim e para você é: enchei-vos do Espírito Santo continuamente. Primeiro princípio, enchendo-nos continuamente com o Espírito Santo. Segundo princípio que nós aprendemos hoje: o pecado incomoda o Espírito, promove uma tristeza que leva ao arrependimento, um arrependimento para salvação e novamente a santificação em Deus. E terceiro princípio, a permanência no pecado afasta o Espírito Santo a ponto de ele abandonar aquele corpo, aquela vida, aquela pessoa, porque infelizmente virou as costas para Deus, se agarrou ao pecado, está se lambuzando na sujeira desse mundo. Tomara que eu não esteja falando de você. Se você tem errado, falhado, pecado, está longe da presença do Senhor, nunca é tarde para voltar. Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus de graça, de misericórdia, que perdoa o pecado do pecador, que se arrepende, querido, se quebrante na presença do Senhor, se arrepende,
confesse o seu pecado, volte-se para Deus, as portas da graça ainda estão abertas para nós. Aonde a vida há esperança, e aonde a esperança há transformação de vida na presença do Senhor Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Se você quiser procurar nossa ajuda, nossa orientação, nós estamos dispostos a te ajudar. Se você é de longe de Umuarama, podemos fazer isso através das redes sociais aqui, do WhatsApp, através do Facebook, através de qualquer meio eletrônico, para que você possa abrir o seu coração, a gente te ajudar de alguma maneira, te conduzir novamente a uma reconciliação com Deus, ou até mesmo a entrega da sua vida, do seu coração a Jesus de Nazaré. Ou se você está aqui em Umuarama, entre em contato conosco através do nosso site, pastorgiovani.com. Lá tem todos os nossos contatos, e-mail, Instagram, Facebook, tem todas as nossas meios de comunicação com você, para que nós possamos estar junto com você, te ajudar de alguma maneira, te conduzir novamente ao coração de Deus, ao arrependimento, à transformação de vida, e quem sabe você também não vai estar fazendo um discipulado com o pastor Giovani, tá bom? Estamos aqui para te ajudar, te servir. Se você sentir no seu coração o desejo de semear na nossa vida, ofertar, dizimar, semear na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família pastoral, na pregação do Evangelho, Deus te chama, querido, para que você seja um cooperador nessa obra linda de santificação, consagração, transformação de vidas, e você pode cooperar conosco através da sua semeadura, através da sua oferta, do seu dízimo, daquilo que Deus tocar no seu coração. Tudo isso está disponível, as contas bancárias, as chaves Pix, como fazer isso também com cartão de crédito, tudo isso está disponível no nosso site, pastorgiovani.com. E aqui nós vamos deixar também as principais redes sociais, para que você possa entrar em contato conosco. Se você também tiver qualquer pedido de oração, qualquer necessidade, pergunta, escreva nos comentários, nós estaremos respondendo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhinhos, deixa eu terminar orando com você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar cada vida, Pai, que está nos ouvindo. Nós aprendemos através da tua palavra hoje, ali no livro de Efésios 5:18, que é nossa obrigação, é o desejo do Senhor, e cabe a nós também fazermos, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos ser cheios do teu Espírito, da tua glória, da tua presença abençoadora, em nome de Jesus. Que essa presença gloriosa esteja sobre cada vida, sobre cada coração, daqueles que me escutam, daqueles que me ouvem através da internet, sejam abençoados, agraciados, cheios do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor. Abençoa os teus filhos, manifesta a tua glória, a tua graça, o teu poder, a tua unção sobre os teus filhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Atende cada clamor, cada necessidade, cura os enfermos, sara os feridos, liberta os cativos, sara, Pai, aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, nos leitos de hospitais, na UTI, nas enfermagens. Ó Deus, restaura todas as coisas, ativa o sistema imunológico, traz e promove a saúde, a força, o vigor, todo espírito de enfermidade, praga, chaga, doença, saia no nome de Jesus. Abençoa financeiramente, prospera os teus filhos, abençoa as casas, as famílias, os casamentos, os relacionamentos com os filhos. Pai, transforma os teus filhos e manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder e a tua unção sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero deixar aqui um convite para você. Nesse domingo, às 10 horas da manhã, pastor Giovani vai estar ministrando uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Nesse domingo, às 10 horas da manhã, todo mundo vai estar usando máscara, vai ter álcool gel na porta, nós estamos respeitando 30% do local, e também teremos de distanciamento entre as cadeiras de 1,5 metro, evitando os contatos físicos, para que todos fiquem seguros dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, tá bom? Então faça um convite, vem estar conosco nesse domingo, às 10 horas da manhã, na igreja Casa na Rocha. E o nosso endereço é na Avenida Portugal, esquina com o Parque Gávea, próximo a Riscorama, indo na saída ali para Maria Helena, próximo ao Depósito Arrudão. Do outro lado da rua tem a Riscorama. Depois de 3 galpões, você vai ver bem de esquina uma igrejinha sendo pintada, sendo construída ali. Nós estamos nos reunindo ali às 10 horas da manhã, igreja Casa na Rocha, uma igreja que visa edificar, abençoar a sua vida. Cristo é o centro, a palavra de Deus é o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Eu te convido, domingo às 10 horas da manhã,
teremos ali a Santa Ceia, celebração de louvor, adoração e uma palavra especial que o pastor Giovanni vai estar trazendo para o seu coração. Se eu fosse você, não ficaria de fora e estaria lá domingo às 10 horas da manhã, tá bom? Então não esqueça também de entrar no nosso site, pastorgiovanni.com, deixar a sua semente, fazer os nossos cursos. Nós temos 8 cursos online, curso de aconselhamento bíblico e pastoreamento, curso de restauração e cura interior. Nós temos curso também na área de escatologia, que é a ciência ou a doutrina sobre os eventos proféticos que ainda acontecerão. Temos curso de liderança, curso na área de família, vários cursos que vão abençoar a sua vida e o seu coração. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então entre lá, pastorgiovanni.com, um site que visa edificar e abençoar a sua vida. E ali você estará, também tem o endereço da igreja, o horário do nosso culto, um cartazinho ali e tudo aquilo que nós estamos disponibilizando para você através das mídias sociais e da internet. Que Deus os abençoe, um abração, beijão do pastor Giovanni. Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.